Olá, este é mais um podcast Visão Feminina. Meu nome é Caio Mirabelli e vou novamente entrevistar a outra apresentadora do podcast Visão Feminina, que é a Márcia Elizabeth. Para quem não sabe, a Márcia Elizabeth é idealizadora do projeto Visão Feminina, além de ser filha, esposa, mãe, profissional. Márcia Elizabeth, vamos aprofundar aqui a discussão para trazer mais esclarecimento para os nossos telespectadores. Márcia Elizabeth, vamos para a primeira pergunta. Ok. Você já teve a sensação de estar vivendo, mas não estar realmente vivendo? O tempo inteiro no passado. Eu simplesmente era dona de casa, mãe, trabalhava no comércio, tinha uma vida corrida, acho que acredito que como toda mulher, que acha que tem que dar conta de tudo e ao mesmo tempo não consegue dar conta de nada. E eu vivia sempre sobrecarregada, cansada, estressada. Eu já levantava cansada, só de pensar naquele dia o que eu tinha que fazer. E eu sentia que eu não tinha um propósito na minha vida, não tinha uma direção. Ou seja, você vivia o automatismo, ocupava espaço e respirava oxigênio. Exatamente. Eu vivia só para ter aquela minha rotina diária. Era exatamente isso. Márcia Elizabeth, hoje muita gente vê o Visão Feminina, vê o podcast, vê a revista, vê o projeto que você está construindo. E imaginam que, ao ver isso tudo, terão clareza dos seus propósitos e objetivos. Mas, antes de falar do Visão Feminina, eu queria voltar no tempo. Quem era a Márcia Elizabeth antes de criar tudo isso? O que exatamente estava faltando naquela fase da sua vida que você vivia no robotismo? O que faltava era direção e um propósito bem claro na minha vida. Eu queria fazer tudo e ao mesmo tempo eu não conseguia fazer nada. Eu achava que eu dava conta de tudo e não dava conta de nada ao mesmo tempo. A gente vive no automático, vive correndo para um lado e para o outro, achando que está tendo resultado. Que está fazendo por onde? Só porque eu trabalhava, só porque eu cuidava de casa, só porque eu cuidava de marido, de filhos e tal. E no mesmo tempo eu sentia que eu não tinha um direcionamento, eu não tinha uma visão clara daquilo que eu queria na minha vida, porque eu não queria, eu tinha certeza que aquilo não era para mim. Eu trabalhava sempre no comércio. E eu sentia que eu precisava voltar a estudar. Fiquei grávida do meu primeiro filho com 17 anos, então eu tive que largar os estudos. Eu larguei no segundo ano no ensino médio, ficou faltando o terceiro ano. E aí eu sentia que eu precisava voltar a estudar, que eu precisava ter um propósito de alguma coisa diferente na minha vida, não só a oportunidade de trabalhar só no comércio, mas sim uma coisa que eu pudesse, fazia diferença na vida das pessoas. Porque o que eu percebo de um bom projeto do Visão Feminina é você ser uma pessoa que faz a diferença para as pessoas. E eu só estava vivendo. Simplesmente eu estava sendo mais uma que não estava agregando valor a nada e nem a ninguém. Então a minha intenção hoje com esse projeto Visão Feminina é agregar valor às mulheres. É poder dar o direcionamento que eu não tive e que eu precisava, que eu aprendi levando porrada da vida. Você acredita que muitas mulheres estão vivendo exatamente isso hoje e nem percebem? Eu tenho certeza. Eu tenho muitas alunas que vêm até mim na academia onde eu trabalho e que estão sempre na correria, sempre reclamando do relacionamento, reclamando da vida, reclamando que não está satisfeita com o trabalho delas. E era exatamente o tipo de pessoa que eu era. Que eu acreditava que eu estava tendo uma vida boa, mas que ao mesmo tempo eu descobri que não era aquilo o meu propósito de vida, que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Então tem muitas pessoas que estão vivendo no automático, que elas estão simplesmente sobrevivendo e achando que está tudo bem, que está tudo certo. Mas não é. A gente tem que pensar que a gente tem algo a mais que a gente precisa fazer. Nosso propósito maior, que eu acredito que é aqui, nesse mundo, é a gente agregar valor à vida das pessoas. E eu nunca agregava valor na vida de ninguém. E quando eu aprendi que escutar uma pessoa virar para você e falar: pô, Márcia, seu trabalho é muito bom. O que você faz está agregando valor, está mudando minha forma de pensar, minha forma de agir, a minha forma de
de viver. Isso sim é um propósito na minha vida. O Visão Feminina, ele veio justamente para dar esse direcionamento para as mulheres que estão sobrecarregadas, como eu estava, que estão vivendo no automático, que estão simplesmente só vivendo para ganhar dinheiro. E a vida é muito mais do que isso. Você vai ganhar dinheiro quando você entender o propósito da sua vida e qual o direcionamento que você tem que tomar. Essa é a chave que ninguém entende. Márcia, se eu tivesse te conhecido há 10 anos, antes do Visão Feminina nascer, quem eu encontraria? Eu encontraria a Márcia filha, a Márcia mãe, a Márcia esposa, a Márcia robô. Quem eu encontraria? Sinceramente, eu estava tão perdida. Eu achava que eu precisava da aprovação do meu pai para tudo. E eu vivia querendo fazer as coisas para conseguir que meu pai me elogiasse uma vez. Nunca consegui. Eu ficava naquele negócio de que eu precisava ser a melhor mãe do mundo, mas eu também não conseguia ser uma boa mãe. Eu acreditava que eu conseguia dar conta de tudo, que a vida corrida do dia a dia era a melhor solução, porque eu estava trabalhando, eu estava ganhando dinheiro. Mas, ao mesmo tempo que eu ganhava o dinheiro do meu pagamento, o dinheiro entrava no mesmo dia e ia embora no mesmo dia. Porque eu estava tão perdida que eu não sabia direcionar o meu pagamento. Hoje, eu consigo ter uma clareza do que eu quero fazer na minha vida. De qual é o direcionamento que eu preciso dar para o meu dinheiro render o mês inteiro. Então, eu preciso entender e explicar para as pessoas que você é muito mais daquilo que você pensa que você pode. Os seus pensamentos influenciam tudo na tua vida. Se você está o tempo todo vendo o lado ruim das coisas, só reclamando, falando mal dos outros, vivendo para as outras pessoas, não viver para você, não entender quem é você de verdade, você nunca vai conseguir viver feliz, plena e realizada. E hoje esse é o meu objetivo, mostrar para as pessoas que elas podem mais. Márcia, por que você acredita que tantas mulheres tentam mudar de vida, mas continuam presas no mesmo ciclo vicioso? Porque simplesmente elas não vivem para elas. Elas vivem para todo mundo, mas não vivem para elas mesmas. Então, quando eu passei a cuidar realmente da minha saúde, dos meus pensamentos, do meu espiritual, porque nós somos um corpo, mas um corpo que tem um espírito aqui dentro. E se eu não trabalho a minha energia, a minha espiritualidade, eu vou continuar sempre perdida dentro de mim mesma. E todos nós precisamos de um direcionamento para que a gente consiga ter um alinhamento completo em todas as áreas da vida, que é o que eu falo no Visão Feminina. A gente tem que se conectar, que inspirar, que a gente tem o propósito de inspirar outras mulheres e também transformar a vida de outras mulheres. Então, se o Visão Feminina não tivesse um sentido de que eu preciso alinhar as pessoas em todas as áreas da vida, controlar o nosso emocional, as mulheres, eu pensava que eu vivia sempre dos problemas do passado. Eu vivia sempre do que já aconteceu. Ou então eu ficava ansiosa pelo que ia acontecer ainda. A gente tem que viver o momento presente. E enquanto a gente não aprender isso, vai continuar perdida. Você fala muito sobre pensamentos. Como os pensamentos influenciam a vida de uma mulher sem que ela perceba? Quando eu estava perdida, eu percebia que o meu pensamento estava sempre voltado para o que já aconteceu de ruim na minha vida, para os problemas do passado, né? Que era aquilo tudo que já aconteceu comigo, de estresse no trabalho, no relacionamento, estresse com os filhos, ou preocupação de querer sempre ser perfeita e eu nunca conseguia ser. Então isso acabava me deixando uma pessoa amedrontada. Eu tinha medo de fazer as coisas, de seguir em frente. Então isso me paralisou por muito tempo.
Então, a gente precisa realmente entender que quando a gente não consegue dominar os nossos pensamentos, que a gente não consegue agradecer por aquilo que a gente tem ou por aquilo que a gente gostaria de ter, que a gente não consegue ter bons pensamentos o tempo inteiro, isso significa que a pessoa está sendo mal influenciada, espiritualmente e mentalmente. E que se ela não consegue ter um domínio do que ela pensa, ela vai ficar mais perdida ainda. Por isso que é importante a gente ter um controle emocional e mental o tempo inteiro. Depois que eu passei a entender que eu precisava controlar as minhas emoções e os meus pensamentos, hoje eu vou te ser real. Eu não consigo mais ver o lado ruim das coisas, eu não consigo mais pensar negativo, eu não consigo mais falar mal das pessoas. Eu trabalhei numa ótica que eu não tinha que fazer. Às vezes a gente ficava lá batendo papo. Às vezes a gente olhava na rua e ficava falando mal das pessoas que ficavam na fila. Olha a roupa daquela dali, olha o cabelo, e aqui não sei o quê. Poxa, olha aquela dali, sem noção, isso e aquilo. Então, quanto mais você fica falando mal dos outros, mais coisa ruim você atrai para a sua vida. É a lei da atração. Você precisa entender que aquilo que você pensa, você atrai. Se você só pensa o lado ruim das coisas, tem medo, tem receio, fica com dificuldade de controlar os seus pensamentos, você fica completamente atraindo aquilo que você mais pensa. O lado ruim das coisas. Você acredita que existe relação entre os pensamentos, as emoções e as dores que muitas mulheres sentem no corpo? Hoje em dia eu falo isso com total clareza, com certeza. Por que eu resolvi criar o projeto Visão Feminina? Porque eu percebi que, como eu sou professora de educação física, né, estou no final da faculdade, dentro da academia, as pessoas são reflexos mais daquilo que elas pensam, que elas visualizam, que elas mentalizam. Então, se eu estou o tempo todo pensando só coisa ruim, isso vai atrair coisa ruim para a minha vida. E quando eu atraio coisa ruim para a minha vida, eu fico mais sobrecarregada, eu fico mais estressada, e isso acaba virando tensão muscular, travando as articulações, encurtando os músculos, deixando o corpo travado, completamente. Eu atendo pessoas dentro da academia que eu dou aula, que eu vejo que estão completamente travadas. Elas não conseguem movimentar com funcionalidade o corpo como deveria ser. E quando você conversa com essas pessoas, elas começam a chorar. Porque quando elas contam a história de vida delas, são pessoas que passaram por dificuldades, por amargura, por... assim, o que eu quero te dizer são pessoas que tiveram uma vida difícil. E quanto mais você tem uma vida difícil e você não sabe lidar com isso, mais isso fica preso no seu corpo. E aí modifica toda a tua estrutura corporal. Uau. Muitas pessoas confundem espiritualidade com religião. O que a fé significa para você? Olha, chegou um tempo da minha vida que eu era nova, eu estava com meu filho mais velho pequeno, eu devia ter uns 20 anos, eu sempre frequentei a igreja católica. E chegou um tempo na minha vida que eu falei, cara, eu quero pesquisar igrejas novas, pesquisar coisas diferentes. Eu frequentei tudo quanto é igreja que você possa imaginar. E eu não conseguia me identificar diretamente com nenhuma igreja. Aí eu frequentei uma igreja que eu me identifiquei, fiquei frequentando, mas depois eu me afastei. E aí a gente fica entrando dentro da igreja para acreditar que Deus só vai falar com a gente ali dentro. Que eu só vou ter a resposta que eu quero dentro de uma igreja. E quando eu aprendi realmente a conversar com Deus, eu percebi que Deus não está só dentro da igreja. Ele está dentro de mim, dentro do meu coração. Então, quando eu comecei a aprender de verdade que eu não sabia, a orar, a conversar com Deus, é um bate-papo diário, como eu falo com você aqui, todos os dias. Então, o meu direcionamento hoje do projeto Visão Feminina vem direto dele. Sabe o que é você acordar e receber exatamente aquilo que vai ser colocado na matéria da revista? Exatamente o tema que vai ser da revista, que vai ser do podcast. Essa ideia de montar esse podcast hoje, explicando exatamente o que é Visão Feminina, veio na minha mente quando eu acordei.
Como é que as pessoas vão saber quem sou eu, qual o meu propósito, qual o objetivo desse projeto, se eu nunca falar? Então, a intenção desse podcast hoje é justamente mostrar para as pessoas que elas podem muito mais do que elas realmente acreditam que podem. Perfeito. Márcia, qual foi o momento que você percebeu que precisava criar o Visão Feminina? Olha, sabe o que aconteceu? Foi de pouquinho em pouquinho. Eu conheci uma moça, e aí eu sempre tive vontade, de uns 10 anos para cá, de querer fazer um projeto para mulheres. Porque eu queria que elas tivessem alguém que pudesse ter o suporte na vida delas, como eu queria ter tido na minha vida. E aí a minha intenção era de criar um projeto para mulheres. Há uns 8, 10 anos atrás, eu conheci uma mulher e eu virei para ela e falei assim, eu estou querendo montar um projeto para fazer palestras, para conversar com mulheres, reunir mulheres, para a gente poder trocar ideia, que não sei o que lá. E aí eu queria criar o nome do projeto. E eu tinha ideia de que seria feminina. Mas eu tinha dado um monte de nomes. E aí a mulher falou, não tem sentido isso que você está falando. As imagens, eu botava imagem da Mulher Maravilha, e que não sei o que. Ela falou, isso é muito infantil, não tem nada a ver com o que você quer fazer. Você tem que pensar exatamente qual o propósito que você quer passar, qual o seu objetivo, para você poder criar e tal. E aí ela virou e falou assim, eu pensei em visão feminina. Aí eu falei, gostei. A partir daí eu adicionei, já tinha decidido que o nome ia ser Visão Feminina. Aí eu comecei a querer montar a logo. E ficava, eu imaginei um monte de logo, mandava para ela e ela falava, não, Márcia, cara, sossega, você calma, para, você está muito agitada, está muito nervosa. Quando você se acalmar, realmente vai vir na tua mente aquilo que você precisa fazer. Naquela época eu não continuei. Eu estava estagnada, eu não sabia o que eu queria, não tinha objetivo, sabe? Eu sabia que eu queria criar alguma coisa para a mulher, mas eu não sabia o quê. E aí se passaram. Passou um tempo, passou outro tempo, aí 4 anos atrás, né, eu resolvi criar a revista. E aí resolvi criar com o nome Visão Feminina. Naquela época o objetivo era somente falar de mulheres empreendedoras, para divulgar o trabalho delas, para explicar a trajetória de vida delas e tal. E fiquei, acho que uns 6 meses só com esse projeto, não deu muito... Deu certo, não vou dizer que não deu certo, ele bombou. As pessoas me convidavam para eventos, me convidavam para os lugares e tal, mas eu acreditei, agora eu tenho uma visão bem clara de que aquele não era ainda o momento. E aí passaram-se um tempo, eu resolvi entrar para a faculdade, resolvi continuar na área de terapia holística, de massoterapia, porque naquela época eu ainda estava no início ainda do que eu ia fazer. Né? Estava fazendo curso de terapia holística, fazendo curso de massoterapia, nunca tinha pensado em entrar para a educação física, até que me veio em mente há 3 anos e meio atrás essa questão. E hoje eu falei exatamente, eu sei o que eu quero do projeto. Não é apenas divulgar mulheres empreendedoras, é dar um direcionamento para mulheres que estão sobrecarregadas, que estão perdidas, que estão sem direção, que estão passando por as dificuldades que eu tive no passado e que hoje eu consigo entender como direcioná-las da melhor maneira possível. Muito bom. Se uma mulher está nos assistindo agora e se sente cansada, sem direção na vida, qual o primeiro passo que ela precisa dar? O primeiro passo é trabalhar o emocional dela e o mental. E o segundo passo, que eu acho mais importante, é ela ter conexão direta com Deus todos os dias. Porque a minha vida só mudou de verdade quando eu fiz essas 2 coisas. Então, eu não sabia como controlar os meus pensamentos. Eu ficava só com pensamento ruim na cabeça, eu não conseguia pensar em nada bom. Então, eu comecei a estudar, comecei a analisar, comecei a ver como que eu iria mudar isso. Foi quando eu descobri a reprogramação mental. A reprogramação mental tem canal no YouTube. Então, você pega uma reprogramação mental de afirmações positivas, que foi a primeira coisa que eu fiz. Essas afirmações positivas, elas vão mudar totalmente a forma de você ver a vida. Porque só falam coisas boas. A gente está tão condicionado a ver acidente, a ver na televisão só notícia ruim, repórter só conta coisa ruim. Tu não vê uma notícia boa no repórter. Já tem uns
6 anos, mais ou menos, ou mais, que eu não vejo repórter. Aí meu marido, às vezes, bota dentro de casa para ver repórter. Fala, não começa com essas coisas ruins na minha cabeça, não, que eu não quero ver isso, não. Já me basta as coisas ruins que a gente vê aí pela rua, as coisas que acontecem. Eu não quero ficar vendo coisas, escutando coisas ruins. Não quer sair de perto. Mas até hoje o meu marido também não tem tanto interesse de assistir noticiário. Eu percebi que quando eu parei de escutar só notícia ruim, de tragédia, de acidente, de não sei o quê, de coisas que estão acontecendo pelo mundo afora, eu comecei a ver sempre o lado bom das coisas. Então, o que eu preciso que elas entendam elas precisam reprogramar a mente delas para elas aprenderem a pensar sempre pelo lado bom das coisas. Essa é a primeira dica que eu dou para elas. Se você pudesse deixar apenas uma mensagem para toda mulher que está assistindo o episódio de hoje, qual seria? Se coloque em primeiro lugar. Quando você aprende a se colocar em primeiro lugar na sua vida, você começa a entender tudo aquilo que você está perdida. A partir do momento em que eu resolvi começar a fazer academia, que eu comecei frequentando a Vila Olímpica, fazendo exercício lá ao ar livre, essas coisas todas. Depois eu fiquei acho que uns 2 anos lá, coloquei meus filhos para fazer judô lá e tal. Saí de lá, fiquei um tempo sem fazer atividade física e falei, não, agora eu vou entrar para uma academia. Foi quando eu entrei para a academia. A primeira academia, eu fiz a DNA, eu fiquei 1 ano e 3 meses lá. E nessa época eu já estava trabalhando o meu emocional, eu já estava trabalhando o meu espiritual, eu já estava tentando entender como que eu iria modificar toda a minha vida. E eu já estava nessa área de terapia holística, eu já estava começando a trabalhar o equilíbrio energético, né, do meu corpo. E uma coisa que eu percebi, quando a DNA foi embora, entrou outra academia, e quando a gente precisa entender que quando a gente não está bem em um determinado lugar, a gente precisa se retirar. Eu não estava mais bem na academia que eu estava, e a gente fica tão apegado às coisas que a gente não quer perder aquilo, né? A gente não quer sair, porque já está acostumado. A minha rotina é essa, eu acordo 5h30 da manhã, vou para a academia 6h30, que não sei o quê. Então, para eles está cômodo, está ótimo, está maravilhoso. Só que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E a partir do momento em que eu saí dali e fui para outra academia, as pessoas mudaram, o ambiente é diferente. Sabe, você conhece pessoas novas. E nessa outra academia eu conheci 2 pessoas incríveis, que tinham o mesmo nome, Jorge, que me ensinaram muita coisa. Me ensinaram sobre o alongamento, me ensinaram sobre os pensamentos, me ensinaram a orar. Sabe? Então, às vezes, você está num ambiente que não está te agregando valor, que não está te crescendo, que não está te ajudando. Às vezes, se você não está bem naquele determinado ambiente, muda. Faz uma trajetória diferente. Às vezes a gente está tão acostumado com a nossa rotina, com o nosso ambiente, que a gente acha, tá bom, tá ótimo. Mas você está insatisfeita com determinada funcionária que falou uma coisa de você, está insatisfeita com as atitudes de determinadas pessoas dentro do ambiente, que não sei o quê. E aí você fala, pô, não é isso que eu quero para a minha vida, não é esse tipo de aspecto de lugares que eu quero frequentar. E aí, quando você vai para um outro lugar, você fala, ai, que diferença. E aí, quando eu mudei de ambiente, a minha vida fluiu muito mais fácil. Eu conheci pessoas novas que me deram um direcionamento, que me ensinaram coisas que eu jamais imaginei que poderia aprender. Sabe? Então, assim, tentar fazer, às vezes, diferente daquilo que você já está tão acostumado a fazer. Durante todo esse episódio, você falou sobre direção, sair da procrastinação, parar de viver no automático. Mas muitas mulheres, muitas mesmo, podem estar pensando agora, tudo isso faz sentido, mas por onde eu começo na prática? Olha, uma coisa que seria interessante e que seria muito importante é, primeiro, vem seguir o podcast no Instagram, podcast.visão feminina, e vem nos seguir também no YouTube, para você começar a ter um direcionamento. Cada entrevista que a gente vai ter aqui, a gente vai contar a história de mulheres, a gente vai mostrar para você uma história diferente, uma coisa diferente que você poderia estar realmente aprendendo, né? E pense de uma forma diferente. Comece a pensar, eu estou satisfeita com a minha vida atual?
eu estou feliz com o que eu estou fazendo hoje? O meu trabalho me realiza profissionalmente? Se não, tenta pesquisar, de repente, um hobby que você gosta de fazer, alguma coisa que você se identifica, para você começar a tentar fazer uma coisa diferente na sua vida. Muitas das vezes você está sem direção porque você está vivendo no automático. Naquela corridinha dos ratos, sabe? Que a gente acorda, vai para o trabalho, volta para casa e continua nessa mesma mesmice de sempre, sabe? E eu percebi que não era isso que eu queria para a minha vida. Então, quando você entende que você, às vezes, muda um ambiente que você está, que você muda a forma de pensar, que você muda até as coisas que você vê nas redes sociais, porque as redes sociais hoje é automático, né? Você começa a ver um vídeo, de repente, você quando vai ver já está vendo outro, fica viciada naquilo, quando vê já passou 2 horas e tu não fez nada daquilo que você tinha o objetivo de fazer. Então, às vezes, hoje as redes sociais, para mim, servem como direcionamento. Porque eu pesquiso aquelas pessoas que eu quero ser. Uma pessoa que é bem-sucedida, uma pessoa que é famosa, uma pessoa... Então, assim, eu quero saber o que ela fez para chegar lá. Eu coloquei na revista Visão Feminina. Eu gosto de ver documentário. Nessa edição, eu coloquei o filme do Michael Jackson e coloquei o documentário do Arnold Schwarzenegger. O documentário do Arnold Schwarzenegger eu vi várias vezes. Eu vi, revi. E assim, a história que eles contam, eles lá te falam exatamente o que você precisa fazer. Se você prestar atenção nos detalhes, eles explicam exatamente o que você tem que fazer para você mudar de vida, para você ter uma oportunidade de entender como que funciona o mundo. Porque a gente precisa visualizar aquilo que a gente quer. A gente precisa agradecer pelo que a gente tem. A gente precisa orar todos os dias, falar com Deus todos os dias. E a gente precisa pesquisar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Porque se eu fosse só mais uma que fica vendo o vídeo sem nenhuma utilidade para mim, perdendo tempo, eu hoje não estaria aqui com você fazendo esse podcast Visão Feminina. Se uma mulher decidir hoje dar o primeiro passo para mudar a vida dela, qual seria a sua orientação? Olha, por eu ter passado por várias dificuldades na minha vida, né, eu resolvi colocar isso tudo num papel, para poder direcionar vocês da melhor forma possível. E eu criei o Planner Visão Feminina, que de um lado ele é calendário para você anotar as suas responsabilidades, as suas obrigações, o que você precisa fazer, horários de consulta, essas coisas todas. E do outro lado, ele é um planner, para direcionar você no que você precisa fazer todos os dias. Você precisa agradecer, você precisa fazer afirmações, você precisa pensar por quem você vai orar. Então, o planner, ele é um direcionamento, esse é o básico, para você botar na cabeceira da tua cama ou na mesa do seu trabalho, para você lembrar daquilo que você precisa fazer todos os dias. E tem o planner completo, que ele vem com todas as áreas da sua vida, que seria mental, as orações, o espiritual, o físico, que a gente fala sobre atividade física, e principalmente o emocional. Então, dentro desse planner, ele vai te direcionar todos os meses para aquilo que você precisa fazer todos os dias, sem procrastinar. É só seguir o que está escrito ali, porque quando a gente escreve, a gente consegue ter uma direção daquilo que a gente precisa para a nossa vida. E agora, recentemente, por isso que eu ainda não tenho aqui, eu criei o Planner Financeiro, para ajudar as mulheres dentro de casa a direcionar a casa delas, a administrar o dinheiro, a administrar as coisas dentro de casa por relação ao financeiro. Então, esse kit completo vai ser um pontapé inicial para te dar um direcionamento em todas as áreas da sua vida. Última pergunta, Márcia. Nós temos o feminismo clássico, que lutou por melhores condições de trabalho, salário e direitos para as mulheres. Nós temos o feminismo distorcido, que demoniza o homem e supervaloriza a mulher e coloca a mulher contra o homem, vendo o homem como inimigo a ser abatido. Sim. E você tem o feminismo saudável, que supervaloriza a mulher, trabalha a autoestima da mulher,
faz a mulher crescer, evoluir, prosperar e também ajuda o homem a crescer junto com ela, a evoluir, prosperar e ser feliz com ela. Qual desses três feminismo é o teu? Com certeza, hoje é o saudável. Porque hoje, eu e meu marido estamos juntos para a gente conseguir um propósito maior. E hoje, ele me incentiva por esse projeto, que é uma coisa muito boa na minha vida. Nós passamos por um relacionamento muito complicado e conturbador durante 19 anos da nossa vida, e a gente parecia um inimigo dentro da própria casa. A gente não tinha um propósito juntos. Então, quando eu comecei a mudar toda a minha atitude, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha maneira de orar, quando eu realmente comecei a entender como funciona a vida de verdade, claro que com muito estudo, muita pesquisa, vendo muito conteúdo de podcasts, de documentários, de livros. A melhor coisa que eu recomendo, leia livros que vai agregar valor à sua vida, que foi onde me ensinou muita coisa que eu sei hoje. Então, tenha um relacionamento saudável na sua vida, e aqui você vai poder entender exatamente como ter uma direção correta para você ter um feminino, né, que seja saudável. Muito bom, Márcia. Márcia Elizabeth, obrigado por mais uma entrevista no podcast Visão Feminina. Muito obrigado a você que assistiu até o final, curtiu, comentou, compartilhou. Até a próxima, um forte abraço.